Não consigo controlar os meus pensamentos negativos. O que fazer? Meu nome é Keila, sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje nós vamos conversar sobre pensamentos negativos. Você sabia que nem tudo que passa na sua mente é verdade, mas que o seu cérebro interpreta como sendo verdade? Então, pensamentos baseados na realidade e pensamentos baseados no medo, eles são vividos e geram emoções iguais. Você precisa aprender que nem tudo que você pensa é real. Ou seja, muitas vezes nós temos um pensamento sobre o futuro, de que alguma coisa vai dar errada, de que você não vai conseguir, de que outras pessoas são melhores que você para assumir tal cargo. E isso muitas vezes não é real. Isso é baseado no seu medo. Então, como fazer para mudar esse tipo de pensamento? Uma estratégia muito usada, mas que não é eficaz, é tentar suprimir esse tipo de pensamento. Simplesmente deixar de pensar, tentar controlar esse tipo de pensamento para evitá-lo, né? Isso não funciona. Outra opção muito comum é tentar colocar um pensamento positivo no lugar. Isso também não funciona, porque o pensamento ele é automático e recorrente. Nós pensamos o dia todo, o tempo todo. Então, o que fazer? A maneira correta de mudar o pensamento negativo é questionando esse pensamento. Você vai aprender a questioná-lo. Você vai questionar se ele é real ou se ele é imaginação. Você vai questionar sobre o que de pior pode acontecer se o seu pensamento se concretizar. Muitas vezes a gente não tem clareza do que a gente está pensando. Sentimos medo, pensamos que alguma coisa ruim vai acontecer, mas não sabemos o que. O que de ruim vai acontecer? Será que o que eu penso que vai acontecer é tão ruim assim? Quando a gente clareia o pensamento, quando a gente entende o que a gente está pensando, a gente muitas vezes percebe que nem é tão ruim assim. E outra forma de questionar é você entender que sobre o futuro você não pode afirmar com 100% de certeza sobre nada. Mas eu tenho estatísticas de que sempre aconteceu dessa forma. O nosso pensamento, ele também questiona com a gente. A gente vai trazer uma possibilidade, ele nos lembra de outras. Então, a gente tem que ter muita firmeza em continuar questionando. É como se fosse uma conversa interna, né? Uma reunião, eu comigo mesma. E a gente tem que criar um hábito sobre isso. Então, você vai dizer, sobre o futuro eu não posso afirmar nada com 100% de certeza. No máximo, eu vou projetar 50%. Então, sempre foi assim, sempre aconteceu dessa forma. Da última vez que essa situação aconteceu, foi exatamente como eu estou pensando. Então, vai ser assim de novo. Não, nós não temos essa certeza, certo? Então, você vai projetar no máximo 50% de chance de se repetir o histórico que você já conhece. E outros 50% de possibilidades novas, de imprevisto, de mudança, que a gente não tem como adivinhar, certo? Nesse cálculo, a gente já reduz o pensamento negativo na metade e deixa um espaço para possibilidades positivas do que pode acontecer. Então, criar o hábito de questionar o seu pensamento, de entender, né, clarear esse pensamento. Estou com medo de quê? O que realmente pode acontecer se isso, de fato, se concretizar? A gente entender o que é imaginação e o que é realidade. Você trazer clareza ao seu pensamento e entender que nem tudo que passa na sua mente é realidade. Vai fazer você diminuir esse tipo de pensamento. E o hábito e a repetição de fazer isso com frequência, diariamente, sempre que acontecer esse tipo de pensamento negativo, vai modificando os seus pensamentos e aos poucos você vai perceber que a quantidade de vezes que você precisava questionar os seus pensamentos vai diminuir, certo? Se precisar, vem para terapia.